minutos. Está na hora agora da gente conversar com uma especialista no assunto para a gente entender um pouquinho esse tema jurídico. Agora a gente falou com dois parlamentares, um da base do governo, outro da oposição. Fizemos um debate muito rico com eles expondo quais são as opiniões de cada lado. E agora está na hora da gente entender um pouco essa parte mais jurídica sobre esse novo texto do PL antifacção. Por isso, eu convido agora a juíza Cláudia Spinassi, ela que é juíza penal e professora de execução penal. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A senhora devia estar ouvindo aí o debate com os parlamentares. E agora eu quero saber um pouquinho mais da parte técnica desse terceiro texto. Há uma insegurança jurídica ainda? Houve mudanças boas para a parte jurídica do Brasil? Qual a opinião da senhora quanto a todo esse trâmite penal desse novo texto? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, eu estava acompanhando o debate muito acalorado entre os dois parlamentares. E é um debate acalorado até demais, por uma questão tão séria. Um debate que me preocupa muito neste ponto de ser tão acalorado, porque a segurança pública é um dos temas mais sérios, mais caros para a nossa sociedade. E nós precisamos ter muita calma quando vamos tratar deles. Precisamos respirar e tratar com calma este tema, porque o que todos esperam não é que ganhe A ou B, mas que sim a gente tenha uma medida que consiga levar segurança pública verdadeiramente à nossa sociedade. E respondendo à sua pergunta, Gabriela, essa nova versão, este novo substitutivo apresentado pelo deputado Derrite, ele sanou várias falhas que o outro tinha. O outro substitutivo, ele equiparava as organizações criminosas a grupos terroristas, o que era uma falha jurídica, porque juridicamente no cenário internacional, uma organização só é considerada como organização criminosa quando ela atua de modo a defender uma ideologia, uma ideia política ou uma ideia religiosa, atua de forma ostensiva, assumindo as suas ações, o que não acontece com as nossas organizações criminosas. Elas, muito pelo contrário, atuam visando o lucro, atuam com violência, sim, mas buscando o lucro e não costumam assumir as suas ações. Então, este novo substitutivo, ele sana várias falhas que o outro tinha e ele traz inovações muito importantes. Ele traz novos tipos penais, ele aumenta a quantidade de penas, ele traz medidas cautelares importantíssimas no combate ao crime organizado, porque são medidas cautelares que vão atingir o cerne do crime organizado, que é a questão financeira e econômica. Ele traz a criação de um Banco Nacional de membros de organização criminosa, que também é seríssimo, que nós precisamos pensar sobre ele. Ele afeta o cumprimento de pena, a quantidade que as pessoas vão passar presas para poder progredir de regime. Então é um substitutivo muito sério, com fortes impactos na nossa questão de segurança pública. E a senhora acredita que a Justiça está preparada para receber uma lei como essa e aplicá-la na prática? Este substitutivo, se ele for aprovado, ele vai ser aplicado muito mais pela Justiça Federal que pela Justiça Estadual, porque a maioria dos crimes previstos ali serão crimes de competência da Polícia Federal na investigação e, por consequência, de julgamento pela Justiça Federal. Sim, a justiça está equipada e pronta para o julgamento. É claro que num primeiro momento vai ter aquele momento em que é necessário se acomodarem os conceitos, é necessário que a doutrina que nós chamamos, aqueles estudiosos do direito, entendam os conceitos, se pensem, por exemplo, como vai ser aplicada esta ação civil de perdimento de bens, como vão ser aplicadas essas medidas cautelares para a população entender, as medidas cautelares que proíbem a pessoa considerada membro de organização criminosa de usar crédito, usar débito, usar PIX, de ter acesso a formas de pagamento. Afasta do cargo público uma pessoa considerada membro de organização criminosa. Tudo isso vai levar um tempo até a justiça entender como aplicar. Mas eu não duvido que a nossa justiça esteja totalmente preparada para aplicá-lo.
e a base do governo continua criticando esse novo texto, como eu tinha lido aqui a opinião do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Ele falou no trechinho dele o seguinte: o relatório traz armadilhas graves, retira da União o controle sobre a alienação e destruição de bens apreendidos, golpeando o coração da política e a descapitalização das facções. Ele acredita também que, ao invés de fortalecer o Estado, vai descapitalizar a PF e dificultar o perdimento de bens no crime organizado. Qual é a opinião da senhora quanto a isso? Esse texto realmente está bom ou traz essas armadilhas que o governo ainda está dizendo? Nesse ponto, eu não vislumbro essa armadilha. Se o perdimento de bem ele ocorrer em favor, seja do governo estadual ou do governo federal, de qualquer forma ele vai reverter em segurança pública. Então não seria um ponto negativo para a população. Mas há outras críticas interessantes para a população pensar. O que nós queremos com essa mudança legislativa é mais segurança pública, correto? É o que todos nós da sociedade brasileira buscamos. Acontece que os dados da Senapen demonstram que, em 2015, a gente tinha 698 mil pessoas presas. Em dezembro de 2024, nós passamos a ter 909 mil pessoas presas. Nós prendemos praticamente 27% a mais de pessoas. A gente aumentou o número de prisões. Isso é um dado. E este dado nos demonstra que, mesmo aumentando o número de prisão, a gente não melhorou a segurança pública. Este PL, de novo, ele traz o foco em aumento de prisão. Ele aumenta o tempo que o membro de organização criminosa vai ficar cumprindo pena dentro do presídio. Mas ele não combate um ponto focal que eu gostaria de chamar a atenção da população. Onde nasceu o crime organizado? O crime organizado nasceu dentro dos presídios. O PCC nasceu dentro do presídio para combater a opressão. O Comando Vermelho nasceu dentro do presídio, da junção de presos comuns com presos políticos, também para combater a opressão. A gente sabe que o crime organizado continua dando ordem de dentro dos presídios. Este PL não prevê nenhuma medida de intervenção no sistema prisional, não prevê nenhuma medida de tratamento depois que essas pessoas forem presas. Ele não prevê medidas para reocupação pelo Estado dos territórios que ele alega que são dominados pelo crime organizado, que nós sabemos que são. Então é um PL que ainda precisa de melhorias, não pode ser aprovado assim a toque de caixa. Precisa de mais debate público, de mais audiência, de mais oitiva da população. Porque nós precisamos saber qual vai ser o próximo passo, Gabriel, depois da prisão, depois que o território for desocupado. O que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas que estiverem dentro da prisão? Nós não podemos colocá-las lá, ficarem sendo mantidas presas e sustentadas por dinheiro público e comandando o crime organizado lá de dentro. Então nós precisamos pensar um pouco mais. A questão é muito complexa. E eu quero saber da senhora, então a senhora já puxou ali uma parte falando sobre a ação direta dentro dos presídios. Então, será que falta isso? Uma lei, uma ordem para atuar dentro dos presídios para então finalmente conseguir combater essas facções criminosas? Acredito, Gabriela, que no nosso país, até a província da fala do governador Zema, falta cumprimento das leis. Não está faltando leis. A gente precisa implementar as leis. Mas dentro do sistema prisional, sim, falta política prisional, falta política de ressocialização dessas pessoas. O que nós temos hoje é a realidade de um sistema prisional sucateado, considerado pelo Supremo Tribunal Federal num estado de coisas inconstitucional, ou seja, que a pessoa é colocada lá dentro e tem todos os seus direitos desrespeitados. E por mais que a população neste momento esteja revoltada com o crime organizado e achando que quem está preso não tem direitos, a pessoa tem. E o que acontece é que esses seres humanos, como qualquer outro ser humano, se organiza e se junta.
Nós temos que entender que este é o nascedouro do crime organizado, é o abastecimento do crime organizado, é dali que vem os seus soldados. Então nós precisamos trabalhar este seio, este cerne de onde vêm os soldados do crime organizado. Precisamos dar trabalho para essas pessoas, instrumentalizar as prisões para que os presos não tenham tempo livre, tenham que trabalhar, tenham estudo, tenham realmente ocupação, não precisem recorrer ao crime organizado para se verem livres de opressão, como eles alegam e como eles atuam, né, para se defender de algumas violências do Estado. Então, na opinião da senhora, o que não poderia faltar em um texto de antifacção? Na sua opinião mesmo, como técnica, como juíza penal? Eu acredito que não pode faltar em qualquer texto que preveja uma melhoria da nossa segurança pública a questão de tratamento prisional. O que será feito com as pessoas depois que elas forem presas? Porque a pessoa presa não vai desaparecer. Ela vai continuar existindo dentro da prisão, e nós precisamos evitar que de lá ela se associe e entre para crime organizado, inclusive traga outras pessoas para este crime organizado. E além disso, o Estado precisa prever como ele vai ocupar o território que ele consiga tirar o crime organizado de lá. Porque se o crime organizado está naquele espaço, é porque aquele espaço não é ocupado pelo Estado. O que o Estado vai fazer? Qual política educativa, qual política social vai ser implementada naquele espaço, para aquela comunidade, para que ela não precise recorrer novamente ao crime e não fique refém socialmente desta organização criminosa. Doutora Cláudia Spinassi, muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso programa, por todos os esclarecimentos. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade.